Minha gente, olha, o CRB foi ao Paraná e perdeu do Operário por 2-0, hein? Vamos aos gols. Aos 5 minutos do primeiro tempo, Paulo Sérgio abriu o placar para os paranaenses. 1-0 Operário. 5 minutos depois, o Operário fez o segundo, hein? Felipe Garcia cabeceou no canto do gol do CRB. 2-0 Operário, o gol de honra do Galo só aconteceu aos 39 do segundo tempo. Martin deixou dele e fechou o placar da partida. Operário 2-1, tá? Do Operário 2, CRB 1. O CRB, que já precisava realmente de muito cálculo matemático, acabou que, infelizmente, terminando aí a sua participação na Série B com uma derrota, tá? Olha, já por aqui no Rei Pelé foi por pouco, mas por muito pouco mesmo. O CSA esteve na Série A do Brasileirão até os 40 minutos do segundo tempo. A brincadeira, o Azulão fez o dever de casa, porém o acesso à elite do futebol brasileiro dependia do resultado entre Avaí e Sampaio Corrêa. A equipe paranaense venceu de virada com um pênalti mandrake lá que arranjaram de última hora e acabou ficando com a última vaga. Por aqui, a torcida que lotou o Rei Pelé viu um azulão matador. A equipe alagoana atropelou o já rebaixado Brasil de Pelotas. E resultado 4-0. Vamos ver os gols. O primeiro aconteceu na cobrança de escanteio de Gabriel. De La Torre desviou de cabeça e Matheus pegou o rebote para abrir o placar, hein? Rei Pelé lotadíssimo. Olha, antes do apito final do primeiro tempo, Marco Túlio soltou uma bomba, meu amigo, que o goleiro gaúcho não viu nem a cor da bola. Um frangaço, 2-0 CSA. Já estamos na segunda etapa e ainda deu tempo para o terceiro gol do Azulão, hein? Ainda no primeiro tempo. De La Torre deixou dele, hein? 3-0. O quarto e último gol do Azulão veio na etapa complementar de pênalti. Yuri deixou dele, fechando o placar. Final, CSA 4, Brasil de Pelotas 0. Sensação de frustração, hein? Bruno Protásio já está aqui conosco mais uma vez ao vivo, porque ele estava ontem no Pajuçara Futebol Clube, acompanhando de fato todos os detalhes, a emoção. Meu querido Prota, eu quero que você me passe aí o sentimento do torcedor do Azulão, que estava com um pezinho no acesso e ali faltando 5 minutinhos, meu querido Prota, deu tudo errado, inventaram um pênalti lá mandrake, eu nunca vi isso na minha vida, né? Foi cobrado o pênalti 2 vezes, oh meu Deus do céu, vou te contar, é com você, Prota, e aí? São as coisas do futebol, né, Thiago, que impactam positivamente, negativamente. Ontem a gente viu uma festa muito bonita no Rei Pelé, eu estava lá acompanhando todos os detalhes da partida. Estádio lotado, vibração muito forte, porque estava tudo dando certo para o CSA conseguir chegar à elite do futebol brasileiro. O Avaí tropeçando contra o Sampaio Corrêa, estava perdendo por 1-0. O CSA garantiu o resultado no primeiro tempo e aquela festa que estava sendo impulsionada nas arquibancadas acabou se tornando um verdadeiro silêncio ensurdecedor no Rei Pelé, porque todo mundo, depois do apito final, ficou aguardando o desfecho do jogo do Sampaio contra o Avaí. Já estava 2-1, já tinha virado, a circunstância levou todo mundo até o final ainda a acreditar num possível empate que deixaria o CSA na elite do Brasileirão no ano que vem. Não aconteceu. Então a gente viu 2 cenários bem distintos. A euforia do resultado, de tudo caminhando bem até os 40 do segundo tempo, mas depois ficar esse sentimento de frustração por parte da torcida azulina, porque sabiam que não dependiam apenas de si, mas o roteiro foi um pouquinho cruel, viu, Thiago? Porque tudo se encaminhava para dar certo. No final teve essa reviravolta com o jogo do Avaí, um pênalti completamente discutível. Como há hoje em dia muita interpretação para toques de braço, o jogador está de costas para o lance, com o braço já caindo, inclusive, ele subiu, já estava descendo, com o braço aberto, a bola bate no braço dele, tira a trajetória, interpretação do árbitro, ele ainda mandou voltar o pênalti, foi o primeiro gol do Avaí, depois da defesa do goleiro, voltou o pênalti, fez o gol com o Valdívia e logo em seguida, já com 1 a menos, o Sampaio Corrêa tomou o segundo gol.
mas teve um enredo diferente. Infelizmente, o CSA bate na trave mais uma vez. Foi assim também na temporada passada, quando ele não dependia das suas forças, foi para o jogo contra o Náutico lá em Pernambuco, precisando vencer e contar com o tropeço do Juventude, também não conseguiu, terminou na 5ª posição. Mas foi uma arrancada espetacular do CSA nessa temporada, nessa reta final. Ele só ultrapassou o 10º colocado, Thiago, na competição, na 25ª rodada. Foi a primeira vez que ele passou da 10ª posição. E daí para frente subiu bastante, teve uma arrancada muito boa. O CRB, por sua vez, teve um campeonato mais regular. A pior posição do CRB na Série B desse ano foi a 11ª. E depois disso, na 5ª rodada, se não estiver enganado, ele só brigou na parte de cima, passou 14 rodadas seguidas no G4. Então, teve uma consistência muito boa, principalmente no começo da competição. O segundo turno, na hora decisiva, nos confrontos diretos, ele não ganhou nenhum. E nesses últimos jogos, ele não conseguiu ter força. Então, ficou o gostinho de que a competição chamava tanto o CSA quanto o CRB para o acesso. Um dos dois poderia estar lá na Série A do ano que vem. Mas, infelizmente, eles não tiveram essa força para conseguir. Há necessidade de rever pontos do planejamento dos dois times, é bem verdade, não está tudo bem, não está tudo certo, mas é importante frisar o momento do futebol de Alagoas, brigando por um acesso, por uma vaga na elite do futebol brasileiro, coisa que há pouco tempo, há poucos anos, a gente não via. A gente via a luta pela permanência, Thiago, e aí é uma luta sofrida mesmo para continuar na competição. Agora, a margem tem que ser sempre essa mesmo, na luta na parte de cima. Ficou aquele gostinho de que dava, tanto para a CRB quanto para a CSA, chegar na elite do futebol brasileiro. Infelizmente, fica para a próxima temporada, mas eu acredito que os clubes estão fortalecidos e eu espero que o planejamento seja esse também, para que a gente possa, no ano que vem, quem sabe, comemorar um acesso do futebol de Alagoas. Eu já vi declaração do presidente do CSA dizendo que vai ser difícil manter a equipe para o ano que vem. Haja vista, né? Você tem aí vários jogadores que estão sendo preteridos por outras equipes, inclusive equipes da Série A. Então, já podemos entender que poderemos ter aí um desmonte das duas equipes. Vale lembrar que agora as duas equipes alagoanas entram de férias, né, digamos assim, só retornam no início do ano que vem. O alagoano só vai começar, se eu não me falha a memória, dia 19 de janeiro, né? E até lá manter uma equipe, manter esse trabalho. Ficou provado, né, que com um pouquinho mais de compromisso, né, um pouquinho mais, dando um pouco mais de suor, né, era possível, né, ter esse acesso à Série A. E, infelizmente, mais uma vez, esse ano batendo na trave, a gente espera que no ano que vem isso possa servir de lição, né, tanto para os jogadores, como também para a cartolagem, né, para a própria Federação Alagoana de Futebol também, que precisa se organizar e ter um pouco mais de força aí nos bastidores. Enfim, que sirva de lição. Agora, não dá para deixar a resenha de lado, né? Ontem mesmo, os próprios torcedores do CSA, né, Prota, ainda estavam comemorando, porque ficaram na tabela acima do CRB. Essa resenha esportiva sempre vale a pena. Não é isso, Prota? Vale demais, né, Thiago? Fica essa rivalidade, um impulsiona o outro. É legal ver que tanto o momento do CSA quanto o momento do CRB contribui ainda mais para esse tipo de resenha. É lógico que nenhum dos dois conseguiu acesso, mas vai ficar na brincadeira entre os torcedores essa circunstância, essa situação. E os dois times costumam fazer isso mesmo. Quando um está numa fase boa, o outro também quer superar. O torcedor também quer isso, uma cobrança maior. Os dois acabam se ajudando nessa condição também. Agora a resenha fica para as duas torcidas para a próxima temporada, nesse mês de dezembro, pensando no que vem pela frente em 2022. Com certeza absoluta. Olha, se você encontrar algum flamenguista por aí, mande lembranças, tá? Saudações palestrinas sempre, tá bom, meu querido Bruno Protásio? Que aqui no estúdio já fiz a minha resenha, né? Camisa está ali, né? Seu Manu, vai ter que aturar, tá?